Pessoal, boa tarde. A paz, Senhor. A paz de Cristo para você que está entrando agora nessa transmissão. Nós estamos ao vivo nessa tarde de domingo. Antes de ir ao vídeo e à mensagem, eu peço, por gentileza, que você curta esse vídeo, compartilhe, comente. São critérios do YouTube para que o vídeo seja recomendado. Também peço que você se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Se você for inscrito, confira a sua inscrição. E às vezes o YouTube está desinscrevendo as pessoas. E ative o sininho de notificações. Vou deixar com vocês um texto para a meditação dos irmãos. Acho que essa palavra ela é algo que o Senhor falou comigo. Eu queria compartilhar com vocês. Eu gosto sempre de me incluir nas mensagens que eu trago no canal. Acho que é muito fácil a gente falar de algo para alguém e não se colocar, não se incluir, né? Como alguém que passa pelas mesmas dificuldades. Isso dá uma certa conotação de, sabe, de uma santidade, um nível de santidade que eu realmente não considero que seja uma coisa válida. Eu não quero demonstrar isso. Pelo contrário, acho que é mais válido quando eu passo para vocês uma mensagem e vocês veem que eu vivo a mesma coisa, que eu passo pelas mesmas dificuldades e cometo os mesmos erros, porque sou tão falho ou mais até que os irmãos, né? Então, dentro disso, meus irmãos, o Senhor me deu um texto, o Senhor falou comigo muito nesse texto e eu queria compartilhar ele com vocês. Acho que é uma experiência que o Senhor me deu muito maravilhosa, num texto tão simples, mas tão desconhecido. Eu queria explorar ele um pouco. A palavra diz assim. Vou fazer a leitura aqui com vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo de número 14, no versículo 25. Ora, sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Esse foi o texto que o Senhor me deu. E em lugar deles, fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas, os da guarda, os levavam e depois os tornavam à câmara da guarda. Esse texto aqui, o Senhor certa vez falou comigo por ele o que ele quer dizer. Qual é o ensinamento que nós podemos tirar desse pequeno texto lido, que às vezes, como eu falei, passa desapercebido. Roboão, ele assumiu o reino de Judá e ele tinha 41 anos, né? Ele herdou do seu pai o reino, seu pai Salomão. Salomão foi um dos grandes reis de Israel. Salomão tinha transformado o reino no reino mais glorioso que Israel já teve. Os maiores limites, e houve paz durante o reino de Salomão, devido ao tamanho do exército, devido ao poder, às riquezas que Salomão tinha. Então tudo que havia no reino de Salomão foi transferido para Roboão. Literalmente, Roboão tinha a faca e o queijo na mão, irmãos. Ele tinha tudo para dar certo. Tudo para fazer aquele reino que já era grandioso se tornar maior ainda. No entanto, ele não deu sequência àquilo que seu pai iniciou. Ele levou uma vida de pecados, né? Se desviou totalmente dos caminhos do Senhor. Começou a imitar as nações que o Senhor tinha expulsado naquela terra. E a palavra fala que no 5º ano, ele tinha 41 anos quando ele começou a reinar, e no 5º ano, ou seja, em 5 anos, veio a maior provação e a sua primeira grande provação, né, de Roboão, do rei Roboão. Ele foi atacado por Sisaque, rei do Egito, faraó da dinastia, uma das principais dinastias dos egípcios, o Sisaque. E o Sisaque se apoderou de todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. A palavra fala que ele levou tudo para o Egito, para a sua terra. Inclusive, os escudos de ouro que Salomão mandara fazer. Tudo foi levado por Sisaque para o Egito. E para substituir esses escudos de ouro, né, que foram levados por esse inimigo, Roboão teve uma brilhante ideia: fazer escudos de bronze.
e entregou eles aos chefes da guarda, né, que ali ficavam próximo do palácio real. E a palavra diz que toda vez que o rei ele subia até o templo para orar, para meditar na Torá, na lei, os guardas vinham com os escudos de bronze e depois eles devolviam, guardavam de novo, né? Quando o rei voltava, eles guardavam na sala da guarda aqueles escudos de bronze. E aí, qual é o entendimento que a gente pode alcançar nesse texto, né? O rei Salomão, ele, podemos assim, na figura dele, de uma certa forma, né, naquilo que ele não errou, nós podemos entender que ele representa o Espírito Santo, né, pela sua glória, por ter construído o templo, né, nós somos o templo do Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo tem realizado, isso tem sido entregue para nós como herança nos dias de hoje. A gente sabe disso, né? E quantas bênçãos o Espírito Santo tem. Nós crescemos no deserto, crescemos na vida cristã através da providência do Espírito Santo. Essa é a verdade, né? Então, existe uma série de tesouros. Esses tesouros, eles são dados pelo Espírito Santo. Eles são necessários para a nossa vida cristã e a nossa vida humana também, né? Esses escudos de ouro, eles representam aquilo que o Espírito Santo nos deu no momento em que nós tivemos um encontro com Cristo, uma experiência, né? E o ouro, ele representa o poder de Deus. Crente sem poder, meu irmão, é que nem violão sem corda, não serve para nada. Crente sem o poder do Espírito Santo, então, uma vida de oração, os dons espirituais, sonhos, sabe? Entendimento através da palavra. São tantas coisas, tantos tesouros que o Senhor nos dá, né? Que o Espírito Santo ele nos presenteia. Mas o adversário, Satanás, ele age na vida do homem da mesma forma que Sisaque agiu contra Roboão, né? O rei do Egito agiu. Ele procura uma oportunidade para atacar e se apoderar dos tesouros que o Senhor nos deu, inclusive os escudos de ouro. E se nós não vigiarmos, né? Isso, eu me incluo, porque em diversos momentos eu vivi isso que eu estou falando. O inimigo, ele faz isso. Ele toma os tesouros, ele saqueia, ele rouba os escudos, né? E o nosso estado se torna o pior possível espiritualmente. Nós ficamos literalmente à deriva quando nós perdemos a identidade, quando nós perdemos o poder de Deus na nossa vida, a comunhão. Nós não temos mais identidade com nada. Lembra do texto de Apocalipse? Apocalipse, quando diz assim, olha, uma das cartas às igrejas: tens nome de que vive, mas está morto. Porque tem nome de crente, tem aparência de crente, tem Bíblia, vai para o culto, mas frio espiritualmente, não tem comunhão, não sente a presença de Deus, não sente nada, porque os escudos de ouro foram roubados. Foram roubados. E o pior é que, ao invés de lutar para recuperar tudo que ele perdeu, né, o Roboão, ele teve uma brilhante ideia de fazer escudos de bronze, que é um metal muito inferior ao ouro, mais barato, feio, menos belo, né, podemos dizer assim, e não se compara a um escudo de ouro. E certamente nem motivava ninguém a preservá-lo. Imagina só aqueles soldados que colocavam lá na sala da guarda e falavam: rapaz, escudo de bronze, né? Só aparência. É uma qualidade muito inferior ao ouro. E isso representa a nossa vida quando nós deixamos o inimigo levar o poder de Deus. Os escudos de ouro. Nós às vezes passamos a ter uma vida de crente, né? Um crente vazio, um cristão vazio, com escudo de bronze. Tem aparência, até parece com ouro, mas não tem a mesma resistência, não tem o mesmo valor. E aí a pergunta: por que Roboão não fez novos escudos de ouro? Porque ele não tinha mais recursos. Não tinha mais recursos. E quando nós não temos recursos, nós nos conformamos com o que é inferior, inclusive uma vida inferior diante de Deus, sem testemunho, sem profundidade, sem ânimo, sem alegria, sem experiência, uma vida cristã de aparência. De novo, irmãos, me incluo nisso. Essa é a nossa condição humana. Quantas vezes agimos que nem Roboão,
fabricamos escudos de bronze porque fomos roubados, saqueados por Satanás na nossa vida espiritual. Nos encontramos à deriva, sem saber o que fazer, para onde ir, porque não temos mais recursos. O escudo de bronze tipificava isso, recurso que foi dado por herança por Salomão. O escudo de bronze é o poder de Deus, que é o recurso que nos é dado por herança, que o Espírito Santo nos confere. E perdemos. E passamos a ter uma vida espiritual inexpressiva. Quando a pessoa, assume uma posição de comodismo, e acaba transferindo até mesmo a responsabilidade da situação que ela está vivendo para outros. Lembra dos guardas do palácio? Era para eles, ou para outros, o escudo. Eles pegavam, levavam o roubão até o templo e depois guardavam. Muitos fazem isso, né? Transferem a responsabilidade da sua decadência, da nossa decadência espiritual para outros, esperando que outros até mesmo façam em seu lugar aquilo que lhe compete. Como orar, como entrar numa madrugada, como clamar, como se posicionar como intercessor. E nós não podemos fazer transferência de vida espiritual. É responsabilidade nossa. Mas há uma esperança. A palavra fala o seguinte, que mesmo tendo acontecido isso, olha, diz assim que, eu não sei se esse texto se repete, fala que o Senhor não destruiu de tudo a Roboão, porque ainda havia coisas boas ali em Judá. Então, quer dizer, o Senhor é tão misericordioso que às vezes Ele não permite, que venhamos a entrar numa destruição total. Ainda há coisas boas. Ainda há, mesmo ali, a gente quebradinho, sabe? Frio espiritualmente. A fé de bronze não é mais a fé de ouro. É a fé de bronze. O Senhor, Ele, pela misericórdia dele, nos alcança. E aqui eu vou lembrar de um outro rei que viveu uma situação parecida com a de Roboão, que foi Manassés. Perdeu a comunhão, perdeu os tesouros, perdeu tudo. Só que a palavra fala que ele se arrependeu, despertou da sua situação, buscou a face do Senhor de uma maneira ímpar, profundamente arrependido, e teve todo o seu reino e as suas riquezas restauradas. Então é isso. O Senhor, Ele quer restaurar as nossas vidas. Ele quer restaurar a nossa vida. Ainda que estejamos quase ali, sendo totalmente destruídos, com a chama quase apagando. Ele quer nos recuperar. Ele quer te recuperar. A principal característica de Jesus no seu ministério foi qual? Lá em Isaías diz, lá em Isaías 42:3, a cana trilhada não quebrará e nem apagará o pavio que fumega. Isaías 42, versículo 3. É isso, a cana trilhada está trincada, está quebrada, está trilhada, mas ela não vai partir, ela não vai quebrar o meio. Ela vai estalar, vai trincar, mas não vai quebrar de todo. E nem se apagará o pavio que fumega. Às vezes o pavio está fumegando, Senhor, não estou aguentando mais, Senhor, misericórdia. Já estou quase apagando, não tem mais fé, não tem mais comunhão, não tem mais força, não tem mais condições, Senhor. Não apagará o pavio que fumega. Todo o esforço de Deus sempre foi em nos restaurar, em nos reerguer, nos recolocar no caminho. Precisamos entender, irmãos, que a fraqueza está em nós, mas a força e o poder para nos sustentar e nos restaurar está em Deus. E Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Não é isso. Às vezes perdemos os nossos escudos, perdemos os nossos tesouros. Mas olha, dá o primeiro passo. E o Senhor irá ao teu encontro, e te fortalecerá. Não fica à deriva, não. Não fica, não. Eu sei que às vezes ficamos mesmo. Isso acontece. Às vezes ficamos sem saber o que fazer, ficamos totalmente à deriva por ter perdido esses tesouros espirituais. Mas o Senhor hoje, Ele quer restaurar isso na sua vida, te tirar dessa situação, de comodismo, de estagnação espiritual e te levar a um porto desejado e seguro. Tá bom?
Que Deus te abençoe nessa tarde. Tenha um excelente domingo na presença de Deus, um excelente culto à noite. Que o Senhor te abençoe grandiosamente. Sinta calma, paz e sinta a alegria do Senhor no decorrer desse dia. Para nós, né? Tá bom, meu irmão, minha irmã? A paz do Senhor Jesus.